Você ganhou ano que vem, caso você venha se candidatar como presidente mesmo, você ganhou. Qual que seria o seu plano de guerra aí? Porque vai ser uma guerra, se você quiser mudar o sistema de verdade, porque o sistema não vai querer mudar. E foi isso que iludiu muita gente no voto com o Bolsonaro. Claro. Porque ele disse que ia bater de frente. Ele ia pra guerra, caralho, mas não sei aí o quê. colocou o Aras, tá ligado? Não foi pra guerra, tá ligado? Não, pelo contrário, se vendeu pro Centrão. Sim, ele falou pro que cavalo estava... de Troia, falou, vem cá, entra aí, entra todos os cavalos que derem. Então veja, essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então o que eu estou tentando fazer com vocês hoje aqui à noite? A gente podia estar conversando de coisas mais agradáveis, não é? Pra mim é super agradável. Não, eu estou falando, mas eu estou tentando dizer, olha, aqui tem que dizer de onde vem o dinheiro, quanto custa, estou cutucando que a herança não paga e tal, por quê? Eu tô baixando a bola do cidadão que está prestando atenção em mim, que é a primeira providência da guerra contra o sistema é você não mentir. Então a eleição, a relação do candidato com o povo é telegráfico, o discurso é curto, é breve, é simbólico, é emocional, mas isso não pode levar ao ponto, como tem acontecido no Brasil, de eu despolitizar de tal forma que o cara acredita que eu sou o salvador da pátria. Sabe qual é o resultado? Eu sou um mentiroso e no dia seguinte ele vai tirar o apoio de mim no primeiro dia. O sistema vem para comer meu fígado e as pessoas que me deram poder vão estar se sentindo traídas porque eu menti. Tá aí o Bolsonaro. Exatamente. Só não caiu ainda porque comprou o Centrão e está garantindo a custa de bilhões de reais, saiu hoje na Folha, 20 bilhões de reais de orçamento paralelo, clandestino, que é simplesmente 2/3 de tudo que está sendo gasto no Brasil. Estão sendo distribuídos pelos deputados desse tipo de coisa, roubando um terço, a metade. Tratoraço, quer comprar trator por aí afora, quando a grande questão é socorro emergencial, vacina, sabe? Crédito para microempresas sobreviver à pandemia. 20 bilhões estão sendo gastos comprando trator superfaturado para distribuir para prefeito no interior e tal. É tipo um mensalão onde o Exatamente Bolsonaro a mesma coisa. não tem como se fuder, porque o ônus de se fuder foi em quem fraudou a licitação de trator. Pronto. Mas o Bolsonaro sabia que esse tanto de verba seria usado para isso. Tá sabendo porque ele era desse baixo clero. É tudo coleguinha dele. Pode crer. Tudo coleguinha dele, 28 anos. Eu fui contemporâneo dele. Então veja, então primeira providência para enfrentar o sistema. Moderar a promessa e apostar na inteligência do povo. Repartir o tamanho da dificuldade e anunciar o que vai fazer. Essa é a segunda etapa. O que eu vou fazer? Toda tragédia tem um lado bom. Isso é da sabedoria popular. Em toda tragédia, em toda coisa ruim, tem um lado bom. Qual é a tragédia brasileira? A quebradeira geral atingiu o coração do Pacto Federativo. Opa, que diabo é isso? É assim. Opa, gostei dessa. Vai lá. União Federal, estados e municípios. Então, por exemplo, na saúde, o município faz a atenção básica, o estado faz a atenção hospitalar, e a União faz o financiamento, o regramento, etc., a imunização, blá, blá, blá. Então, esse Pacto Federativo brasileiro está um caos. Tem 23 estados brasileiros dos 27 quebrados. Quebrado significa aí a saúde que não está funcionando, a educação que não está... Está aqui em São Paulo, greve de 120 dias de professor, o Ceará paga um salário maior do que o professor de São Paulo. O que não quer dizer que é o salário que os professores merecem. Por favor, não me entendam mal, mas nós pagamos, sendo o estado mais pobre, mais do que São Paulo. São Paulo faz 8 anos que não dá reajuste aos policiais militares. E por isso está aqui com a água no pescoço para quebrar. O Rio já quebrou, Minas Gerais já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Rio Grande do Norte já quebrou e por aí 23 estados. Então esse é o tamanho da tragédia. Aqui está a semente da virada. Qual é? Eu, em vez de negociar com os deputados em Brasília, trancado em gabinete sem o povo assistir, eu entre a eleição e a posse descanso 2 dias, né? E vou trocar um redesenho do Pacto Federativo, vou restaurar, na prática, concretamente, vou restaurar a condição dos municípios e dos estados poderem investir e qualificar, que estão estrangulados por conta de uma coisa que eles não sabiam como manejar, dívida. Aí eu já calculei, de novo, vamos lá. Chato pra cacete, mas você está me perguntando como. Porra, não tem nada de chato E é nisso, detalhe, cara. E é detalhe. E eu vou insultar os candidatos que vão para dizer, não vai nenhum passar na lambança. E eu vou, e aí, como é que vai fazer? Aqui eu vou propor isso aqui, ó. Vou aumentar o tributo sobre heranças para 29%. A alíquota do imposto de renda para os grandes vai ser 35%. Eu vou arrecadar 70 bilhões cortando 20% das renúncias fiscais que vocês entregaram aí, de gente que não devolve nada para o Estado, nem para a população, nem nada, e 300, você acertou, 10 Bolsa Família. Eu vou cortar 30%, ou 25%, ou 20%, vamos lá. Por que não cortar tudo disso? Tirar. Porque muitas vezes é um incentivo para gerar um emprego.
Quando tem correspondência, por exemplo. Eu sei muito disso porque o Ceará tem, por exemplo, é sede da Grendene. A Grendene é uma empresa de calçados que transformou o Ceará no principal exportador de calçados do Brasil. O Ceará não é sede da matéria-prima, que os calçados da Grendene, por regra, são petroquímica. O Ceará não tem uma gota. E não é sede do mercado consumidor. Então é produzido lá, mas vendido fora. E a matéria-prima vem de fora. Como é que ele vai lá para o Sobral, minha cidade? Eles empregam 30 mil conterrâneos meus. Porra, gente pra caralho. Muita gente. Então como é que eles foram fazer o que lá? Eu tenho que compensar que lá não é a matéria-prima e tenho que compensar que lá não é a sede, porque eles vão gastar mais com frete para trazer a matéria-prima, com frete para levar a matéria. E eu tenho a ferramenta da renúncia fiscal como um mecanismo de fazer. Mas tem uma correspondência. O cearense sabe que esse imposto aí foi trocado por emprego. Entendi. Percebe? Aí você, qual é a cidade que tem o melhor IDEB do Brasil, melhor educação pública do Brasil? Tchan, 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 vai no Google, Sobral. Por quê? Porque a grana da Grendene, do Estado, eu dispensei, mas a do município eu não dispensei. Aí Sobral tem dinheiro para fazer uma escola pública modelo. Entendi. E ganha prêmios internacionais e tal. Que isso eu escuto várias vezes de outras pessoas. Pode perguntar independente. Que nem gostam muito de tu e eles... Não sou eu, sou eu. São os professores, são os estudantes, são sabe, eu apenas tenho orgulho de ter preparado esse ambiente político, de ter influído no desenho do projeto. E eu sou o cara que vai na frente, eu sou o brigão, eu tenho uma aresta para todo lado, sabe? Eu chamo o Michel Temer de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eunício Oliveira de ladrão, ele me processa, eu chamo o Eduardo Cunha de ladrão, ele me processa. Eu não estou defendendo nada para mim. É só perguntar, mas, bom, por que eu chamei o Eduardo Cunha de ladrão? O que é que eu tenho com isso? O Eduardo Cunha é deputado do Rio de Janeiro. Chamei porque ele é ladrão, ele está roubando dinheiro do povo. E assim, é o meu jeito de ser. E eu, para fazer isso, eu não tenho rabo de palha. 40 anos, nunca fui processado, nunca respondi por nada, nenhum mal feito, nem para ser absolvido. Nada mais é do que a minha obrigação. Mas voltando, então, eu pego o Pacto Federativo, chamo os governadores, não interessa se são do meu partido ou não. Essa é a chave. E eu vou dizer para eles, eu vou restaurar a condição do Rio Grande do Sul de voltar a investir. Vou restaurar a condição de São Paulo. Como? 600 bilhões é a dívida de vocês, tudinho comigo, governo federal. 80% disso é São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. 4 estados. 8 vezes 6, 14. Então, assim, 400 não, como é? 6 vezes 8, 48. 480 dos 600 bilhões são 4 estados, que tem já uma boa parte da maioria do Congresso brasileiro. Os outros são só 200, que tem mais da metade do Congresso. Então, eu vou chamar os outros para começar, que são os mais pobres, os menores, os pequenos. Vou dizer, vamos lá, vamos mudar o Brasil? Vamos, está aqui, eu reestruturo a dívida, não vou dispensar, vou reestruturar a dívida. Vocês iam pagar para mim R$1 bilhão esse ano, vamos pagar só 100 milhões. Os 900 milhões vocês vão investir dentro de um projeto que nós vamos discutir a prioridade. A prioridade, para mim, é educação. Mas eu topo se você quiser fazer saúde. Mas eu não topo se você quiser fazer fonte luminosa. Aí eu não topo. É uma coisa de planejamento partilhado. Eu não vou impor, mas vou dar uma linha de prioridade para ter coerência. Saneamento básico, topo. Moradia popular, topo também. Por quê? Porque eu resolvo quatro assuntos de uma só cajadada. O emprego e resolvo o problema de saúde, né? Do saneamento básico na porta do cidadão, do aluguel, do papel da casa, das periferias toda. Ninguém tem papel da casa, não pode ser cidadão, não pode tomar um empréstimo, não pode dar garantia. Tudo isso coisa que eu já fiz. Funciona. Né? Então, esse assunto vai ter que vir para a minha mesa. Não vai ficar só por tabu, por moralismo, seja o que diabo for. Vem para a minha mesa. Não vai ter mais isso aqui. Essa solução não presta. A segunda razão é a população carcerária, Monark. Quando essa brincadeira começou com Lula, nós tínhamos 300 mil pessoas presas. Hoje nós temos 800 mil pessoas presas e 250 mil mandados de prisão para serem executados. E viraram universidade do crime. E no mesmo período, facções criminosas e milícias começaram a surgir no Brasil ante nenhuma atitude. Nenhuma. Agora está o Bolsonaro distraindo o povo com um serial killer, a brasileira, né, que está embrenhado no mato e tal, e tem um picareta lá do Ceará que resolveu fazer um filme na televisão, porque o Bolsonaro cria essas distopias no Brasil. Estou saindo para Goiás. Como é que a gente chama um bastardo naquela com a cara dela. Pois bem, é porque eu não engulo essas coisas. E eu vi um filme, veja aí você que está nos acompanhando, um filme
de uma deputada de Goiás que pegou um helicóptero e um fuzil que vai caçar o cara também. Ah, a gente tá com vários super-heróis aí agora, né? Mas onde é que nós vamos parar? Ah, virou um circo, né? Eu acho que na verdade sempre foi um circo, né? A gente aqui acredita que a política é um teatro meio macabro, assim. Tem parte disso, mas não pode mais ser, porque passou do limite. Passou, né? Mas e aí? A gente tava naquele negócio do, tipo, chegou lá a guerra... Pronto, aí tava fazendo as propostas. Federativo. Então, mas eu troco o Pacto Federativo, eu vou construir uma mediação de atacado para substituir esse varejo corrupto. Uhum. Em que você se acerta com o bandido para o bandido não... De forma bandida para o bandido não perseguir tua bandidagem. Isso é um negócio que não deu certo. Sim. Por quê? Eu tenho muita experiência. Deu certo, eles estavam todos com a Dilma. A Dilma caiu. Deu certo, eles estavam todos com o Collor. O Collor caiu. Deu certo com o Lula, que estavam todos com o Lula. Ou o senhor Roberto Jefferson teve o Correio. O Valdemar Costa Neto estava no DENIT. O Renan Calheiros estava na própria Petrobras, o Sérgio Machado na Petrobras, o Eduardo Cunha, o Lula deu Furnas, o Gedel daqueles 51 milhões. Entra no Google aí, irmão. 51 milhões de reais. Salvador, apartamento Gedel Vieira Lima. O Lula deu o Ministério da Integração e a Dilma deu a vice-presidente da Caixa Econômica. Deu certo, o Lula foi bater na cadeia, porra. Esse é o caminho certo do fracasso. Com certeza. Nem funciona para o país, que está aí em Pandarecos, e nem funciona para os caras. O que vai funcionar é outro caminho. O Itamar funcionou. Eu fui ministro do Itamar. Não teve muito escândalo. Eu fui governador, não tive um escândalo. E os que eu tive, eu fiz o quê? Afastei o cara, mandei apurar. Num caso, o cara era culpado, problema do delegado de polícia. No outro, era ele inocente, voltou e disse, olha, ele foi agredido. A política tem muita calúnia e tal. Sim. Então, veja, consertar o Pacto Federativo em troca de uma refundação do Pacto Constitucional Brasileiro, da reforma do país. Estamos falando sobre o sistema. Por quê? Que quer manter... Olha o que eu vou dizer aqui. Porque o modelo econômico do Bolsonaro é o mesmo do Michel Temer, é o mesmo do Lula, o mesmo da Dilma, o mesmo do Fernando Henrique. Não duvido. Não, eu dou o nome. O símbolo do modelo econômico é o chamado tripé macroeconômico. Já ouviram falar nessa? Sim, sim. Epa, É juros, é você e sua mãe. Pronto. Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é a política econômica do Guedes? Câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Qual é o da Dilma? Câmbio flutuante, meta de inflação, superávit primário. Quem são os cavalheiros que administram isso? Sabia, petista, que a Dilma convidou, o PT convidou Paulo Guedes para ser ministro da Fazenda? Eu tinha ouvido falar disso. Mas o Meirelles, meu amigo, foi o formulador da política econômica do Lula, tinha sido eleito naquela mesma eleição que o Lula foi eleito, em 2002, deputado federal do PSDB do Fernando Henrique Cardoso, que tinha acabado de sair para o Lula. Larga o mandato de deputado federal, vem formular a política econômica do Lula, depois é ministro da Fazenda do Michel Temer, que eles petistas chamam de golpista, e depois vem ser secretário de Fazenda do Dória. Está percebendo? Então, assim, se a gente quiser ser bobo e ser enganado, ok, mas eu não vou deixar a população que quiser ouvir ser enganada. Vai todo mundo ter os tintim. Eu conheço todos eles. E eu não estou satanizando, não. Quem era o ministro da Fazenda da Dilma? Que quebrou o país. O PT quebrou o Brasil. Bolsonaro está piorando tudo? Está piorando tudo. É um genocida? É um genocida. É um fascista? É um fascista. É um corrupto? É um corrupto. Quer que eu diga mais alguma coisa? Diga aí, tá. É feio, é feio. Mala jambrado, mala jambrado. O que você quiser de ruim, o Bolsonaro Mais um. Vou dizer tal... Ele é muito burro, né? Acho que esse é o... É muito burro também. Então, eu digo também, pronto. Então, pronto, posso agora dizer, mas não foi ele que criou essa tragédia. Sim, eu também acho. Ele está agravando tudo isso. Quem criou essa tragédia foi o PT. E assim, números. Quanto foi a média de crescimento econômico do Brasil entre 2010 e 2020? Números frios, gelados, para a inteligência das pessoas que não tiverem, sabe, apaixonadas, com paixões pueris, ideológicas, ódios amalucados e tal. Nós estamos tratando o nosso país com grande tempo para a gente amadurecer. Vai no Google. Cada coisa que alguém disser, pô, vai no Google, dá uma olhadinha. Já tá aí assistindo a gente em alguma coisa digital mesmo? Olha aí, claro, é fácil, vai no Google. Então é o seguinte, 10 anos, entre 2010 e 2020, o Brasil teve a pior década dos últimos 120 anos. E aí você tem um problema, se você não cresce, o bolo, para ser dividido, fica mais selvagem. É óbvio, nós somos 3, tem um bolo. Percebe? Se tiver 10... apagou a luz, vai quebrar o pau. Vai quebrar o pau. E nós temos uma distorção em que 5 pessoas, depois de 6 eleições, dessas
com essa mole, por isso que eu rompi, tô de saco cheio, não aceito mais, a gente tem a política, tem realismo, sabe? Eu não sou nenhum, sabe, descuidado, tá bom, toma, não dá para ser, tá bom, 30 anos, tá, agora chega. 5 brasileiros, os dedos de uma mão, acumulam uma fortuna equivalente aos 100 milhões de brasileiros mais pobres nesse país hoje. Foi o Bolsonaro que fez isso? Não, ele está piorando muito. Está piorando muito, mas quem fez isso foi a democracia brasileira. Nós, os democratas, falhamos com o povo brasileiro. E falhamos porque não fomos capazes de sofisticar o debate sobre o modelo econômico. Essa é a questão. E agora o debate é isto. Esse modelo econômico não responde ao drama brasileiro. E isso tem bastidores. A dívida pública explodiu, o desequilíbrio na conta do dia a dia do governo é o pior da história e não dá mais para brincar. Por quê? Porque a inflação voltou. 37% é a inflação do atacado no Brasil, que é o dólar. Garotada gosta de game, tá sabendo o que eu tô falando aqui. No jogo tá caro pra caramba. Caramba, eu passei outro dia, fomos olhar um PS5, R$7.500, porra, em Fortaleza. Em Fortaleza, 7 pau? R$7.500. Eu digo, meu irmão, é de ouro esse negócio? Não, mas é o seguinte, vem só como é que chama? O drive, né? Aí você tem que comprar o periférico, não sei de quê, mas não sei quanto. Tá da maluco? É R$300 um jogo hoje em dia. Um jogo. Um jogo. É isso. Então, eu tô sabendo que tem muita gente que com R$300 você assina 10 streamings, tá ligado? E assiste 1 milhão de séries. Ou compra um jogo. É isso. Então, veja, tudo isso está acontecendo e o Brasil está micando. É a maior fuga de capitais da história. O PIB brasileiro... intelectual, cérebros, indo né? embora, você demora 30, 40 anos para formar um pós-doutor, os caras, na hora de devolver para a comunidade, estão indo embora. Porque não vale a pena ficar aqui. Não tem como ganhar dinheiro não tem como. Não, nós estamos gastando com picanha e bebida para o Exército mais do que das bolsas do CNPq. Nem sei o que é isso. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa que financia a bolsa dos pesquisadores, dos estudantes e tal. É picanha, né? Então é o seguinte, ou a gente bota o dedo nesta ferida e chama o povo para a jogada, ou nós estamos virando um acampamentão. Cada um se vira. Cada um tá bom, cada um se vira. Tem muita gente se virando na boa. Tem muita gente se virando na boa, mas o carro é blindado, é para frente, para consertar o problema. E a outra questão é que nós adiamos eternamente a compreensão de que o que financia um país se desenvolver é o capital que ele consegue produzir. Então você tem uma mistificação de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia, desenvolvimento, pelo capital dos outros. Então o que é que vige no Brasil como sistema? Vamos ser um bom moço internacional, privatizar, desregular, blá, 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 que os estrangeiros virão para o Brasil. Está aí o Bolsonaro, no auge da maior crise energética desde 2001, dizendo que vai vender a Eletrobras, que tinha dito na véspera da eleição que não aceitava privatizar. Que é um estelionatário, um mentiroso, um enganador, um traidor, e teve 57 milhões de pessoas zangadas, aborrecidas, são meus irmãos, que votaram nele, não votaram em mim. Mas eu respeito. Então eu estou pedindo a eles só, vocês foram enganados, vocês não têm culpa. Que política engana as pessoas, infelizmente, é uma estatística muito alta. Então não fique com vergonha, mas, porra, abre a cabeça. Sim. Mas aí, você chegou lá, virou presidente, e você quer fazer essas mudanças. Ela tem que passar pelo Congresso, eu imagino. Sim. E aí, como que você faz com que o Congresso colabore com você para passar questões que são muito difíceis de passar, que precisa de 70% da aprovação? Primeiro, entender que 3 reformas são apenas aquelas que você deve procurar essa maioria elástica de 3/5, que é o que exige para mudar a Constituição. A reforma do sistema dos impostos, a reforma do sistema de previdência social e a reforma do sistema político. E aí, como é que a gente faz isso aqui? O presidente faz o pacto federativo e pede aos governadores e prefeitos para vir ajudar a mediar esse grande novo entendimento. Entendi. E oferece ao conjunto do parlamento, mas a chave é manter a fidelidade da rua. E chave derradeira, depois que esse pacto for ajuizado, e todo mundo discutir, vai ter um prazo, porque também só reforma o Brasil o presidente que tiver pressa. Por quê? Porque o capital político ele é declinante com o tempo, porque há uma esperança que se renova e ela é substituída por decepção. Sim. E então você tem que pegar no auge... primeiros dias, né, dizem. 6 meses eu estou falando. 6 meses? 6 meses para ter maturidade, para a gente discutir os assuntos, trazer a experiência internacional comparada, iluminar. Então você diz, se a gente botar um plebiscito, porque a chave final é pactuamos, tem dificuldade, vamos chamar o povo para votar. Plebiscito e referendo. Por isso que é 6 meses. Entendi. Então vai ter 60 dias de campanha.
Sabe campanha eleitoral? Uhum. Só que em vez de ser eleja o fulano, eleja a Beltrana, vai ser o seguinte, é votar a favor do aumento de imposto para o rico, diminuir imposto para pobre. Aí os caras, vai ter lá, o tribunal vai dividir o tempo, vai ter os representantes, isso é um absurdo, a carga tributária é muito alta, e vai ter a turma que vai dizer, não, é isso aí mesmo, nós vamos ter que criar um programa de renda mínima e tem que cobrar isso das grandes fortunas, para financiar, senão é mentira. Não é? Vamos substituir o Bolsa Família por um programa de renda mínima que vai ter a tarefa de dar emprego a quem não tem mais qualificação, preparando essas pessoas para uma requalificação e para resolver o problema da miséria. Sim. No Brasil, R$ 3,20. E amanhã R$ 3,23. Depois da manhã, R$ 3,27. Parece até loucura imaginar que a gente viveu sobre essas condições em determinado período. Mas eu estou lhe dando esperança. Parecia absurdo. Ainda fazia 20 anos que isso acontecia. Caralho, que loucura, né? Aí, funcionou. E o que eles fizeram? Posso fazer uma molecagemzinha aqui, só intriga? Claro. Sabe quem votou contra o Plano Real na época? Bolsonaro e o Lula. Os dois votaram contra. E eu estava lá ajudando a fazer com a cara para bater, porque aquilo podia ter dado um problema sério. Porque nós inventamos uma moeda nova que era conversível ao par com o dólar. E anunciamos, quem duvidar, traga o real que a gente dá $1 no lugar. E foi um blefe grande. Porque a gente estava com dólar muito extremamente volátil, por causa de juro alto, a gente trouxe especulação financeira. Por quê? Porque aquilo era só para durar 3 meses, 4 meses, enquanto a gente virava o jogo para uma reforma e tal. Foi tão sucesso que o Fernando Henrique, talvez não se elegesse deputado federal em São Paulo naquela data, vira presidente do Brasil. E ao invés de levar o doente para a cirurgia, que nós tínhamos dado um antifebril, tínhamos preparado o doente para a cirurgia, com grande sucesso, e ele pega o doente e leva para o baile funk. E aí começa o desmantelo da vida brasileira. Viciamos o povo brasileiro, agora não mais inflação, povo não, as elites, em juro alto. Aí o que você estava falando, nós temos consistentemente há 26 anos a maior taxa de juros real do mundo e da história do capitalismo mundial. Lance de cartão de crédito, meu irmão, de você paga especial. 300% no cheque especial ou no cartão de crédito no Brasil. Experimenta chegar em Nova York, numa palestra como eu faço, do Circuito Universitário Estrangeiro, e dizer assim, olha, no Brasil eu pago 280% de imposto, de juro no meu crédito pessoal. O cara diz, pardon me? Tem um erro de tradução aí. Não, é isso mesmo, 282%. Sabe quanto é? A mesma bandeira, o Visa, o Mastercard, o American Express, 20%, 18%, 14%. Por quê? Porque banco é que nem padaria. Se tiver muita padaria, eles vão fazer o máximo para o preço ser mais eficiente para você optar por ele. E por que a gente não tem mais do que 5 bancos aqui? Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos. O Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12. Percebe? O dito mundo progressista brasileiro concentrou em 5 bancos. De Mas que forma? qualquer rebanho. Sim. Só que isso é mentira por 2 razões. Primeiro, porque quando todo mundo contamina, você tem 1 milhão ou 2 milhões de mortos. Sim. E tem novas cepas sendo E aí a criadas. segunda questão é que se você deixa um laboratório a céu aberto, as novas cepas vão se desenvolvendo e virando resistentes à própria vacina. Então é um genocida. O Trump saiu fora, Até o Trump comprou a vacina. saiu pô. fora e ele não soube voltar atrás, porque aí tem inclusive negociar, tá? Vou dizer aqui para vocês, de novo, eu posso provar o que eu estou dizendo. O Bolsonaro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, mandou pessoalmente o comandante do Exército comprar toneladas de matéria-prima para fazer cloroquina por 700% de superfaturamento, comparado com o mesmo preço que o Exército comprou 6 meses antes. São um bando de ladrão. Entendi. Tá aí um esqueminha, hein? Gostoso. Bando de ladrão. E assim, faltou matéria-prima e ele ligou para o primeiro-ministro da Índia, traficando influência para o primeiro-ministro da Índia traficar influência lá para entregar para a EMS, empresa de remédio aqui do Brasil, 700% de superfaturamento. O Exército Brasileiro comprou por ordem pessoal do senhor Jair Messias Bolsonaro. Essa CPI está investigando isso aí? Vai investigar. Isso está tudo lá. Tudo lá. O povo brasileiro vai ficar sabendo de tudo isso. E a Pfizer fez parte dos testes da vacina da Pfizer americana, foi no Brasil. E teve um sucesso extraordinário, 95% de êxito de imunização. Aí a Pfizer, sabendo de que o ambiente brasileiro era muito pródigo para ela,
ofereceu em agosto do ano passado, Igor. Agosto do ano passado, você que perdeu um amigo como eu, parentes, em agosto do ano passado a Pfizer ofereceu por 50% de desconto vacinas, porque o Brasil seria o grande outdoor da Pfizer no mundo. Eles queriam acelerar a vacinação pioneiramente no Brasil e o Bolsonaro não respondeu aos e-mails. Isso é um absurdo. Nós temos 81 e-mails de agosto a dezembro e a Pfizer entregaria já em dezembro as primeiras doses. Eu acho que isso foi o maior erro da carreira política do Bolsonaro. Assim. Ele é um assassino. Ele é um assassino. Ele vai ser julgado na Corte de Haia. Vocês vão ver. Nessas 500 mil mortes, 500 mil de brasileiros não vão ficar impunes. Isso eu juro ao povo brasileiro. Não ficarão impunes. Bom, eu espero, mas eu não acredito muito, na verdade. Não, é justo, mas olha, todo o povo não deve acreditar. Sim, sim. O que deve é anotar a promessa e no dia seguinte da eleição não voltar para casa. Ou volta para casa, porque agora é pela internet. Cobra. Sim, olha sim. aqui, você disse no meu programa que ia fazer tal coisa. Já são 3 meses, não fez ainda. Sim. De todos. É o que nós temos que fazer. Não pode mais ficar na lambança. Então não vou votar no Lula porque o Bolsonaro é uma tragédia. Não, eu vou votar no Bolsonaro como se o Bolsonaro tivesse caiu de paraquedas. De repente o povo brasileiro pirou Que ele era o mito. e elegeu o mito. Quem é o mito? O cara fez um belo mandato de deputado, um panaca, semi-analfabeto, grosseiro, tudo de ruim. O Bolsonaro faz apologia. É maneiro que cada hora aparece mais uns 3, 4 adjetivos, né? Igor, mas o Bolsonaro estava fazendo apologia de arma hoje. O que é apologia de arma? Propaganda. Olha, eu facilitei para todo mundo comprar arma, que tem que comprar arma e tal. Não, vamos conversar se quiser, mas o que é que o Bolsonaro, ele, ex-capitão do Exército, expulso por bandidagem no Exército, o Bolsonaro tinha uma pistola 45. Levou do Exército, botou a pistola aqui no quadro, estava numa motocicleta no Rio de Janeiro. Aí foi assaltado, roubaram Aí o bandido perdeu o Playboy. Ele mijou todinho nas calças e entregou a arma. Mais uma arma circulando na mão de um bandido. Por quê? Porque o bandido tem a fator surpresa. Sim, sim. Sabe, o bandido não vai entrar para você, ele vai antes olhar se você está armado, vai olhar se chega por trás, pelo lado, vai botar a pistola na tua cabeça engatilhada, com o tempo que você se mexer já é o tempo do tiro. Isso é uma sabedoria do mundo. Mas também tem os bandidos meio... Tem vários vídeos aí Não, dos rapaz, mas se bandidão. fosse verdade que a gente fosse armar o povo para o povo se defender, eu não tinha dificuldade nenhuma. A questão é pra mim, se a gente quiser entrar nesse ponto... Não, você que sabe o que é que vamos entrar. Não. É que também eu perguntei pra você sobre a questão da reforma política, como você faria. Então, a reforma política. Primeiro, entender que todo mundo que está aí é o nosso povo que votou. Aham. Melhor seria se melhor fosse, não é? Ok, eu concordo. Porém, assim, nós temos 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 26 deles têm representação na Câmara Federal. Então, o que eu tenho dito para as pessoas antes, para aquela primeira resposta? Como fazer? Olha, por favor, se você concordar com o projeto, tome ciência, pelo menos, do resumo das ideias, porque eu vou precisar de você no dia seguinte da eleição, porque eu vou botar em prática e haverá uma resistência. E eu vou dizer, vamos chamar o povo para votar. Então, mas eu não posso passar por cima do Congresso. Mesmo o plebiscito, eu tenho que pedir autorização para o Congresso para fazer. Então, qual é a fórmula? A fórmula é, pede na eleição que o povo valorize o voto. E ao votar num projeto, numa ideia, num partido, tente votar em deputados coerentes com aquele partido. Senão a gente produz essa lógica de impasse, que é o Congresso fazendo lento, sem falar em corrupção, em fisiologia, mas basicamente alienado. Há um mundo se acabando. O povo desesperado porque não tem socorro emergencial, R$150 paga um quarto de uma cesta básica e, de repente, o Congresso vota o fim da lei, a mudança da lei da improbidade. É outro mundo. É outro mundo. Não, parece É outro brincadeira, universo. Por quê? Porque eles fazem isso crentes de que o povo não está prestando atenção. E o povo não está mesmo, vamos ter clareza. Às vezes tá, mas Não sabe tá que não pode porque acha fazer que é nada. impotente, exatamente, mas está errado. Não, eu sei. Mas se tipo... Porque todos eles se elegeram com o voto do povo. Como 90% do povo é pobre, de classe média, como é que eles vão fazer tudo ao oposto do que o interesse do povo da classe média? Meu irmão, democracia não é regime de concessão que um danadão chega e faz por você, não. Mas será que o problema não tá na forma com que a gente monta o sistema eleitoral, no sentido que Em parte, a sim, gente e permite esse é um... certas práticas que corrompem essa parada? Tipo, será que a gente não tem... Por exemplo, fundo eleitoral. Não é uma coisa meio bizarra? Você acha? Eu acho.
Vou pensar no assunto, porque eu defendi num primeiro livro que eu tinha que o financiamento das campanhas devia ser transitoriamente público no Brasil. Eu acho que ele é meio bizarro da forma como que ele acontece agora, porque como que é dividido o fundo eleitoral? Você dá a mão pro cacique do partido, decidir os amigos dele que ele vai escolher para dar dinheiro. Isso, mas o critério protocolar não é tão vulgar. O critério protocolar é assim: eu vou dividir o fundo eleitoral pela quantidade de deputados. Por quê? Porque a quantidade de deputados é sintoma de quantos votos esse partido teve para deputado. Mas não seria melhor se fosse um esquema assim, onde a população tem direito a uma fração desse valor do fundo eleitoral e ele pode escolher para quem ele dá nas eleições? Tipo, você vai assim, ó, eu tenho uma parcela do meu, eu quero dar um pouco para esse político, um pouco para esse político, Isso é uma um pouco puta de para uma esse ideia. político. Isso é uma puta de uma ideia. Em vez da gente... Isso é uma bela ideia. O que eu defendi, entretanto? Isso é uma bela ideia mesmo. Uma bela ideia mesmo. Você daria uma fração ideal do fundo eleitoral para o eleitor e o eleitor destinaria isso para o partido ou para o candidato específico que ele gosta. Isso é uma bela ideia, não houvera jamais ocorrido na minha cabeça. E é uma puta ideia. Mas o que eu tinha defendido? Para purgar a transição. O que é a transição? Vocês estão com tempo? Tô com tempo. Infinito. Então veja, o poder econômico no mundo capitalista é um dado irremovível da realidade. Ele está aí. O poder econômico ele existe. Certo? Sim. Uhum. E o poder político é um dado irremovível da realidade humana. Goste você ou não goste você, juntaram-se 3 ou 4 pessoas em comunidade, o poder político surge. Alguém vai dizer, vamos por aqui, de forma a consultar os outros, ou vai ser mais autoritário, e esse é a semente. Então, o poder político, e este poder, o poder político, é o que premia e pune interesses. Uhum. Então, eu estou com o poder, estou com a caneta na mão, e eu faço um sistema de impostos que cobra 40% de uma dona de casa que está usando pré-pago e cobro 6% do cara que ganha R$1 milhão. Eu que premio esse interesse, eu que puno esse interesse. Poder político. Dado que quem pune e privilegia interesses é o poder político e o poder econômico é um dado da realidade, este vai procurar se relacionar com aquele. Confere? Estou sendo complicado? Faz sentido. Não, total. Então vamos botar luz nisso, é a única saída. Se eu não removo da vida o poder econômico e não removo da vida o poder político, e um vai se relacionar com o outro porque o interesse de um está no prêmio e na punição, a única forma de eu resolver... Isso é um grande debate que está no mundo. A democracia representativa do século XIX está em agonia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? O Trump, o Brexit, e com o agravamento da fake news e da guerra híbrida e da distorção que você troca na cabeça do povo o ambiente onde o debate vai acontecer. Então é o seguinte, ao invés de eu debater emprego, saúde, segurança, em que 80% do povo tem afinidade para o campo mais à esquerda, eu vou dizer o seguinte, kit gay, estão sensualizando as crianças. Radicalizar. Eles estão querendo agora distribuir droga para os jovens. Uma madeira de onde piroca. nós chegamos e tal. Eu sou um abortista. Uma madeira de piroca. Aí o que acontece? O povo troca na cabeça o seu real interesse, emprego, saúde, segurança, salário, aposentadoria, polícia que bate, que não bate, que não mata, peraí, na minha família não vai entrar isso, eu que quero educar meus filhos e tal. Isso é uma coisa que está acontecendo internacionalmente. O Trump mandou o Steve Bannon, vá na internet, irmão. Steve Bannon, B-A-N-N-O-N. O Trump mandou para cá, com muita grana, para fazer a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro é um imbecil completo, mas prestou-se a esse serviço, inclusive grana de fora. E aí ele veio e montou. Pegou o colapso econômico do PT, o escândalo levado ao centro do modelo de poder do Lula, porque não dá para dizer que o Palocci foi um acidente. Não é possível, não é razoável e tal. Está ali o escândalo e o colapso econômico. Essas duas coisas casadas, em cima disso eu meto uma propaganda diária que é aperfeiçoada por esses fragmentos que perderam a noção da mudança estrutural que nós estamos conversando, de uma sociedade de oportunidades, de fazer a justiça social, tomar dos ricos para melhorar a vida dos pobres, pela emancipação da educação, pelo treinamento para as novas práticas tecnológicas, blá, blá, blá. Como eu estou adorando estar com vocês aqui. Eu adoro, é o que eu penso. Né? Então, eu troco e chamo o cara para um julgamento moralista e religioso. E eu entro pelo cano. Que é o que aconteceu no Brasil. Aconteceu com o Trump, que já foi derrotado. Aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria, aconteceu com o Brexit. Veja, modernamente, a Inglaterra só vai perder saindo da Europa. A população europeia, quer dizer, a economia, você imagina agora, vai ter alfândega entre a Europa e a Inglaterra e o Reino Unido.
E vai ter sobretaxa para terceiros mercados e tal. É um retrocesso brutal e a forma de unificar a Europa foi uma forma de se proteger a Europa contra os mega conflitos de China e Estados Unidos, e eles querem manter. De repente, o povo inglês não é o nosso povo, que tem dificuldade, porque a manipulação é muito grande. Sabe qual é a média de escolarização do Brasil? Metade da escolarização da Argentina. Só para vocês terem clareza. A Colômbia dá 42 vagas para cada 100 garotos de 18 a 25 anos na universidade. O Brasil dá 18. Então, calma, paciência. Nós estamos construindo uma coisa com muita contradição. Uma democracia sem cidadão, treinado, sem cidadão. Mas não é o nosso povo. Que cobra, né? Isso, um cidadão. O cidadão não é um cara que se apaixona por político, porra. Espera aí um pouquinho. Em pleno século XXI, tudo bem, eu tenho simpatias, eu tenho predisposição, mas eu me apaixonar por político de forma acrítica. O melhor da sociedade, os artistas, os intelectuais, os cientistas, tá nessa. Nós estamos não tem mais discussão. Qual é a proposta? Não, vamos, vai que vai. Temos que votar agora. É o seguinte, só tem um assunto: derrotar o Bolsonaro. Ó, no começo disso aí que tá falando, tu falou o lance de ter ou os outros países e tal tem uma elite, ou sei lá, algumas famílias que estão alinhadas com o projeto. Porra, aqui a gente não tem nem projeto, porra. Então, então não é tanto culpa da sociedade, porque não tem um projeto. Não se trata de culpa, isso é uma responsabilidade que a política tem que ocupar. A política como linguagem do coletivo, da democracia. E aí você tem um conjunto de tarefas que são os operadores da política, mas tem os intelectuais, sabe, os artistas. Então, a perda da imaginação no Brasil não é uma coisa orgânica a nós, é desse período. Por quê? Porque o velho modelo fracassou e apareceu o neoliberalismo como uma grande resposta eurocêntrica, a realidade da Europa pedia isso, e norte-americana, porque eles precisavam diminuir o custo do Estado europeu de bem-estar para competir com o produto industrial que estava vindo do Oriente, desonerado, sem os impostos. Então, se eu fosse um lord inglês, eu te entenderia. O Brasil não tinha nada a ver com isso. Nós nunca tivemos um estado de bem-estar social, como o nosso povo deseja. Então, destruiu o velho modelo e a novidade vinda da Europa e dos Estados Unidos, que a esquerda brasileira se rendeu vergonhosamente, era, com casca e tudo, adotar o neoliberalismo. A virtude do mercado, o consumidor interessado na competição que lhe dá o acesso ao melhor pelo menor preço, e as outras ordens de consideração, lixo. Isso é um problema do mundo acadêmico e do mundo político, mas é de um período. E morreu, esse modelo morreu. Morreu. Só o Paulo Guedes não sabe ainda. E eu acho que o lulopetismo também. Também? Também, porque é a mesma coisa. Mesma coisa, volto a dizer, muda a perfumaria. Entendi. Eles se zangam comigo porque eu faço conta. Então é o seguinte, o governo Lula, PT, Dilma, pagou aos ricos brasileiros 4 trilhões de reais de juro. E pagou para o povo brasileiro pobre 350 bilhões de reais de Bolsa Família. É um número. Tá meio... Ou esse número é verdade ou mentira. Eu tenho ele aqui. Fonte, Tesouro Nacional. Aí outro dia eu fiz um filminho. Disse, olha, o Lula fez alguma coisa pelos pobres. Eu não sou cego, eu estava lá, eu ajudei. Pago um preço por isso, porque eu ajudei. O Lula fez alguma coisa pelos pobres. Como nunca ninguém fez, o pouco que ele fez pareceu muito. Mas ele fez muito mais, mas muito mais pelos ricos. Como todo mundo fez sempre pelos ricos, ninguém estranhou que um cara que se diz de esquerda tenha feito também pelos ricos como fez. Aí zangaram comigo, eu não posso falar nada. Aí tá atacando o Lula, eu tô atacando o Lula aqui. Não. Isso não é número? Não. Mas é que o PT ele tem um problema, na minha opinião, de não entender que todo mundo já sacou o PT é uma cartomante com Alzheimer. Sabe tudo o que vai acontecer daqui 4 anos, mas não se esqueceu de tudo que aconteceu nos últimos 18. Sim. Esse é uma cartomante com Alzheimer, que eu brinco com ele, se enlouquece. Então o número é esse. 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro. Quer dizer o que não é para pagar? Não, estou só dizendo que foi pago do Tesouro Nacional Brasileiro 4 trilhões com T de tapioca durante o período lulopetista na presidência da República. E para o Bolsa Família foram 324 bilhões no mesmo período. Fora as isenções fiscais, né? 327 bilhões por ano. Boa parte disso quem fez foi o PT. Só vou dizer aqui, ó. 10 anos de Bolsa Família. Aí ficam zangadíssimos, porque eu trago os números. E é o seguinte, eu não estou falando para olhar para o passado a gente não dá jeito. Estou pensando no futuro. Qual é a ideia? O que ele quer fazer?
porque ele, tendo tido 4 eleições, não fez. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo sob o ponto de vista de injustiça, de regressividade. Dei alguns números para vocês. Eu cobrei 35% de imposto de renda. Eles revogaram. Fernando Henrique e o Lula manteve revogado e a Dilma. Eu cobrei imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Só nós e a Estônia não cobram, o Lula não cobra, o Fernando Henrique parou, acabou. Ou isso é verdade ou mentira. Pode crer. Vai no Google, irmão. É. O Murilo J. Silva mandou aqui. Salve, salve família. Salve Ciro. O suposto Sardinha na lista de da Odebrecht, que parece sentir um coronel no Ceará, inclusive com supostas agressões públicas, inventa que vai tirar todo mundo da SPC e que diz que a política econômica do Biden se assemelha com a sua. Ficou ofendidinho? Eu não. Essa veio pesada. Mas é muito leve para mim. Sardinha é o nome do Eliseu Padilha na lista da Odebrecht. E os filhos do Bolsonaro, bandidos que são, ladrões que são, inventaram, botaram nesses universos de fake news que era eu. Eu nunca respondi. Aqui, ó, cidadão. É Murilo. Nunca respondi por um mal feito na vida. Nunca. Nunca. Nem uma única vez na vida. Coronel, por quê? O Bolsonaro é capitão, terrorista e bandido. Eu sou coronel de quê? Quantas rádios eu tenho? Quantas TVs eu tenho? Qual é a melhor educação do Brasil? Ou isso é verdade que eu estou dizendo ou é mentira? Já viu o coronel apostar em educação, ô babaca? Gostei. Percebe? Esses bolsonaristas piraram. Então, tu vai discutir comigo é outra coisa. Eu tirar o nome do SPC, a gente faz isso todo mês no Ceará. Deixa eu explicar. O motor mais importante para puxar o PIB brasileiro, que está há 10 anos parado, é o consumo das famílias. Aprende aí, ô mongoloide. Né? O consumo das famílias responde por 60% do puxar o PIB. O consumo das famílias vem de salário, emprego e crédito. Salário e emprego são os piores da história do Brasil com o Bolsonaro. Os piores da história do Brasil. Isso não são números. 14,8 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões de pessoas que estão desalentadas. Desistiram de procurar emprego, e a maior informalidade da história. O único lugar que é alcançável para restaurar o consumo das famílias é o crédito. E o crédito está colapsado. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro está só piorando. Mas tem 63 milhões e 700 mil pessoas, o último número que eu peguei no SPC, eu estudo muito, com o nome negativado. Eu posso fazer uma política pública. Como? Eu pego esse cidadão, faço uma mediação para descontar os abusos que um consumidor desprotegido do Brasil tem diante das aberrações que esses canalhas que nos governam há 30 anos produziram. 5 bancos controlando 82% das transações financeiras. É uma estratégia de renegociação de dívida e você faz no agregado, porque você vai ter muita gente, você tem mais força. Aprendeu? Então é o seguinte, eu chamo o PROCON do Ceará, faz isso. Nós experimentamos, então chama, chega, roda a fila. A gente chama, nós temos conseguido desconto de 90%. Mas se não quiser acreditar em mim, procura o leilão do Serasa. O Serasa, depois que eu estou falando, o Serasa está fazendo leilões em que o desconto chega a 90%. Por que o povo não se livra todo com esse desconto por cento? Porque os 10% inflados por juro, multa, correção monetária, taxa de permanência, abusos absolutamente criminosos que só no Brasil acontecem, o povo não tem os 10% para pagar. O que eu estou propondo? Que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil financiem esses 10% com prazo compatível e com juro decente. É simples.